Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema Sistema de Amortização Constante. Sistema de Amortização Constante. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que é um sistema de amortização? Sistema de amortização, o que é isso? Sempre que se constitui uma dívida, né, você vai ao banco e toma o dinheiro emprestado. Você financia a sua casa própria. Então, sempre que se constitui uma dívida, essa dívida deve ser paga ao longo do tempo. E sempre que você paga um pedacinho dela, a gente diz que você está amortizando. Então, amortizar uma dívida é pagar um pedaço dela. Então, por exemplo, imagine que dois amigos, né? Um amigo está precisando de dinheiro e ele toma R$1.000 emprestado com o seu amigo. Então, R$1.000 emprestado. E, com o passar do tempo, ele vai liquidando a dívida aos pouquinhos. Passa um primeiro mês e ele devolve R$100. No mês seguinte, ele consegue devolver 300. Depois ele devolve mais 200, 500, 600. E no mês seguinte ele devolve 400, certo? Então, neste exemplo dos dois amigos, houve um empréstimo de R$1.000 e esse empréstimo foi sendo pago de pouquinho em pouquinho. Ele foi sendo pago aos poucos, ele foi sendo amortizado. Então, por exemplo, no primeiro mês, a gente amortizou 100. Então, neste pagamento, a dívida caiu para quanto? A dívida caiu para 900. No mês seguinte, houve outra amortização, agora de 300. Isso fará com que a dívida caia para 600. No mês seguinte, nova amortização, agora de R$200. Isso fará com que a dívida caia para 400. No mês seguinte, a última amortização, e aí a dívida é zerada, certo? Então, isso é amortizar uma dívida, isso é amortizar uma dívida. No sistema de amortização constante, então, muito bem, então já vimos o que é amortizar. Amortizar é você pagar uma dívida aos poucos, né? De pouquinho em pouquinho. Um sistema de amortização é um modelo matemático que permite a gente ver como que essas amortizações acontecerão. Neste exemplo que eu dei aqui, foi uma coisa meio aleatória, né? Não teve nenhum padrão matemático. Mas, na vida real, quando a gente vai num banco, quando a gente financia a nossa casa, o contrato ele é feito segundo um modelo matemático, então, segundo um sistema que vai dizer como se dará a amortização. E existem vários sistemas. Um destes sistemas é o sistema de amortização constante. Qual é a característica específica desse sistema? A característica específica deste sistema de amortização é a seguinte. Como o próprio nome indica, as amortizações são todas iguais entre si, ou seja, são constantes. Então, como o próprio nome dela indica, este modelo matemático ele é feito de tal maneira que todo mês eu amortizo a mesma quantia. Eu amortizo sempre uma quantia fixa, constante. Por isso que ele é chamado de sistema de amortização constante. Vamos destacar aqui a palavra constante, né? Por quê? Porque a amortização é sempre igual, é sempre fixa, é sempre constante. Então, neste exemplo aqui dos dois amigos que eu dei, né, vamos aplicar a amortização constante. Um amigo empresta R$1.000 ao outro. A dívida será paga em 5 vezes. Sistema de amortização constante. Calcular quanto é pago mês a mês.
Muito bem, então vamos lá, vamos para o sistema de amortização constante entre os dois amigos. No primeiro mês é feito o empréstimo de 1.000, certo? Isso aqui é na data 0. No mês 1, vai pagar a primeira parcela. Então, eu quero amortizar isso em 5 vezes constantes, fixas, né? Basta pegar 1.000, vou amortizar em 5 vezes. Então, em cada mês, eu vou amortizar 200. Então, no primeiro mês, vai ter um pagamento de 200. Deixa eu já colocar todos os meses aqui. O mês 2, o mês 3, o mês 4 e o mês 5. Então, todos os meses vai ter um pagamento de 200. Aqui, mais 200, mais 200, mais 200 e mais 200. Todos os meses amortiza R$200 e aí a dívida está paga. Então, no mês 1, a gente tinha dívida de 1.000, amortizou 200, a dívida caiu para 800. No próximo mês, a dívida vai cair para 600. Depois para 400, depois para 200 e depois a dívida zera. Então, pronto, esse aqui é o exemplo de um sistema de amortização constante entre dois amigos, né? Quando dois amigos estão tratando, né, não há juros, né, que seria o normal, né? A usura é uma coisa bem complicada, né? Mas na sociedade usurária em que a gente vive, não é assim que funciona, né? A gente vive numa época de usura legalizada mesmo, então sempre haverá cobrança de juros. Então, vamos ver um outro exemplo, agora com juros, né? Que é o que acontece hoje em tudo quanto é lugar, né? Os juros são a base da economia moderna. Segundo exemplo, no dia 1º do mês X0, então, estamos no mês X0, no dia 1, o Juliano vai até o banco e toma emprestados a quantia de R$20.000 para pagar em 10 prestações mensais, certo? A taxa de juros cobrada pelo banco é de 1% ao mês e foi adotado o sistema de amortização constante. A primeira parcela deve ser paga em 30 dias, né, no dia 1º do mês X1. E o exercício pede para a gente determinar o valor de cada uma das parcelas. No exemplo que a gente acabou de fazer, foi bem fácil, né, porque não tinha juros. Então, era só pegar o valor emprestado, dividir por número de prestações, 5. 1.000 por 5 dava 200, bem fácil. Neste exemplo agora, as coisas complicam um pouquinho, mas não complica muito não. Então, vamos lá. Porque agora, como a gente tem a parte dos juros, então todo mês vai ter que ser pago uma amortização. Mais os juros. Então, essa é a novidade. No exercício anterior não tinha juros, agora tem. Tá? Então, são duas partes. Bom, a parte da amortização é fácil, é uma amortização constante. Basta pegar a dívida inteira, que é 20.000, e ver em quantas vezes eu vou amortizar. Então, a amortização a gente chama de Q. E é muito fácil calcular a amortização, basta a gente fazer assim, ó. Quanto que é a amortização? Eu vou pegar 20.000 e vou amortizar em 10 vezes, todas elas iguais entre si. Então, basta dividir 20.000 por 10, dá 2.000. Então, a amortização é de R$2.000 mensais. Vamos passar limpo aqui, então. Todo mês teremos 2 rubricas sendo pagas. Quais são essas rubricas? Amortização mais juros, certo? A parte da amortização é simples, já vimos como calcular. Basta pegar 20.000 e dividir por 10, porque são 10 prestações. Então, a parte da amortização é sempre igual, é R$2.000 todos os meses, tá? Por isso que é dita amortização constante. Então, eu deixei uma tabelinha aqui já estruturada. Aqui vai estar a nossa dívida ao longo do tempo. Então, no primeiro mês, aliás, no mês X0, né, no mês em que é feito o empréstimo, o Juliano foi lá no banco e fez o empréstimo.
Então, nessa data, ele não vai amortizar nada, ele acabou de pegar o empréstimo, né? Então, no mês 0 não tem amortização nenhuma, ainda não tem juros, porque ele acabou de pegar o dinheiro. Então, ele vai estar só devendo R$20.000 para o banco. E nós já vimos que ele vai amortizar em 10 vezes, e essas 10 vezes são constantes, são fixas, cada uma delas vale R$2.000. Então, eu tenho R$2.000 aqui, R$2.000, R$2.000. Todos os meses, uma amortização de R$2.000. Opa! Pronto, preenchi a amortização de todos os meses, certo? Ótimo. A coluna da amortização está preenchida. Note mais uma vez, né? Repita-se, repita-se, repita-se. Veja que as amortizações são sempre constantes, né? Todas elas iguais entre si. Todas elas, nesse caso aqui, de R$2.000. Por isso que o sistema ele é dito de amortização constante. Ótimo. Muito bem, agora eu posso já preencher a coluna da dívida, né? Se a minha dívida... Aliás, daria para preencher a coluna da dívida, mas segura aí, vamos para a coluna dos juros agora. E os juros? Como é que ficam os juros? Os juros vão ser de 1% ao mês, está aqui, ó. 1% ao mês. Então, esses juros ele vai variando. Ele é sempre 1%. Mas 1% de quem? 1% do saldo devedor. Então, a gente todo mês vai ver quanto que eu estou devendo para o banco, incide 1% em cima disso e aí a gente vai ter os juros. Ah, se eu estou devendo 1.000, 1% de 1.000. Ah, eu estou devendo 5.000, é 1% de 5.000. É sempre 1% do saldo devedor. Então, vamos lá. Então, no primeiro mês, quanto que era a dívida? Bom, a dívida inicial era 20.000. Quanto que é 1% disso? Então, a gente vai ter aqui, ó, vou até deixar a memória de cálculo, ó. É 1% de 20.000. 1% de 20.000, isso aqui dá 200. Pronto, estes serão os juros do primeiro mês. Estes serão os juros do primeiro mês. Ótimo. Quanto que fica a dívida ao final do primeiro mês? Bom, a dívida é a seguinte, ó. Eu devia 20.000. Devia 20.000. E aí, passou o primeiro mês, passei a ter, além da dívida original, mais juros. Bom, esses juros eu vou pagar. Faltou uma coluna aqui, né? Eu vou acrescentar mais uma coluna. Vai ser a coluna de parcela, prestação. Então, aqui os juros são de 200. Vou colocar aqui uma coluna direita, prestação. Ou a parcela, né? A parcela que eu vou pagar ao banco. Muito bem. Então, a minha primeira prestação será de R$2.000 que eu vou amortizar, mais 200 de juros. 2.200 vai ser a minha prestação. Então, a prestação é sempre a soma. A amortização mais juros. Isso aqui dá a prestação. Amortização mais juros dá a prestação. Um 1% do saldo devedor. Isso aqui são os juros. Muito bem. Continuando. Então, no primeiro mês eu vou pagar 2.200. Como é que fica a minha dívida? Bom, a minha dívida era o seguinte. Minha dívida, eu devia para o banco R$20.000. Passou o primeiro mês, ainda fiquei devendo juros de 200. Então, minha dívida era de 20.000 mais os 200 de juros. Então, eu estou devendo até o momento 20.000 e 200. Só que aí eu vou e pago a primeira prestação. A primeira prestação foi de 2.200. Se eu fizer a subtração, dá uma dívida de R$18.000. 18.000. Então, esse é o valor da dívida, tá? Existiria uma forma mais rápida de fazer? Existe. Olha só. Eu já sei que todos os meses eu vou ter a dívida final do mês anterior mais juros. Só que esse juros sempre será pago. Então, estes juros de 200, eles sempre são pagos, eles estão embutidos aqui na prestação, ó, 2.200. A prestação é quanto? É 2.000
e 200. Esse 200 está aqui para pagar os juros, certo? Então, nesses 2 e 200, nós temos duas rubricas aí dentro. Eu tenho os 200 que são para pagar juros e os 2.000 que são para abater a dívida, para amortizar. Abater a dívida. Então, a minha dívida sempre será de fato abatida em R$2.000. Por quê? Porque a minha prestação tem duas rubricas, uma para dar conta dos juros e uma outra para, de fato, abater a dívida, amortizar a dívida. Então, essa coluna da dívida ela fica muito mais fácil de ser preenchida se eu olhar só para a amortização. Eu tinha 20.000, amortizei 2.000. Sobraram quantos? Sobraram 18. E no mês seguinte? No mês seguinte, a mesma coisa. Eu vou amortizar de novo 2.000. Então a dívida vai cair para 16.000. Depois eu vou amortizar mais 2.000, ela vai cair para 14. Depois para 12. Depois para 10. Depois para 8.000. Depois para 6.000. Depois para 4.000. Depois para 2.000. E depois a dívida zero. Então, a coluna da dívida é muito rapidamente preenchida. Basta eu pensar o seguinte, vou repetir mais uma vez. Em cada prestação eu tenho duas rubricas, uma para pagar juros, outra para amortizar. Então, se essa aqui que amortiza está de fato abatendo, reduzindo a dívida, basta eu ver de quanto que é essa redução. É sempre de 2.000, então a dívida cai de 2.000 em R$2.000, certo? Muito bem, deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Agora, vamos terminar de preencher a coluna dos juros. Vamos terminar de preencher a coluna dos juros. Os juros são sempre assim calculados. Eles são 1% do saldo devedor. Lembra disso? Então, vamos lá. Então, no segundo mês, eu vou ter agora 1%, né? No segundo mês, estamos aqui, ó. 1% do saldo devedor. Bom, eu terminei o mês anterior com uma dívida de R$18.000. 1% disso dá 180. Então, estes serão os juros do segundo mês. Muito bem. E quanto que é a prestação do segundo mês? Basta somar. Amortização mais juros. 2.000 mais 180, 2.180. Próxima linha. Quanto que serão os juros do terceiro mês? Bom, eu terminei o mês passado com 16.000 de dívida. 1% disso aí dá 160. Então, 160 e a prestação será de 2.160. Próximo mês, mesma coisa. Terminei o mês passado devendo 14.000. 1% disso é 140 e a prestação é 2.140. E aí, vamos lá, sempre fazendo 1% do mês anterior. 1% de 12.000, 120. 1% de 10.000, 100. 1% de 8.000, 80, depois 60, depois 40 e depois 20. E as prestações vão ser de 2.120, 2.100, 2.080, 2.060, 2.040, 2020. Muito bem, preenchemos a tabela inteira, já temos o comportamento da dívida ao longo de todos os 10 meses até que a dívida seja quitada. Vamos analisar algumas coisas. Já vimos que a amortização é sempre constante, é sempre de R$2.000, ela não muda. Então, vamos anotar isso. Observações. A amortização é sempre constante, não muda. É por isso que o sistema é dito de amortização constante. Próximo item. Segunda observação. Note que os juros eles vão sempre caindo. E caindo segundo uma progressão aritmética. Eles caem de forma constante. 20, 180, 160, 140, 120. Então, a diferença entre dois juros seguidos é sempre igual.
é uma constante, é uma PA, progressão aritmética. Ó, diminui de 20, depois diminui 20, diminui 20, 20, vai caindo de 20 em 20, 20, 20, 20, 20. Então, os juros crescem, os juros decrescem segundo uma progressão aritmética, uma PA, de razão 20, de razão 20. Nesse exercício foi de razão 20. Sempre cai de 20 em 20. Genericamente, se fosse um outro exercício qualquer, genericamente, num exercício qualquer, a razão da PA seria dada por Q vezes I, onde Q é a amortização e I é a taxa de juros. Então, no nosso exemplo aqui, né, Q é a amortização, são R$2.000 por mês. I é a taxa de juros, no nosso exercício foi 1%. 1% de 2.000, né, dá R$20. É daí que vem essa razão. Q vezes I, amortização vezes taxa de juros. Então, é importante saber isso aqui, viu? Isso aqui ajuda muito, isso aqui ajuda bastante. Certo. Próxima observação, note que a prestação também cai de 20 em 20. Isso é evidente, né? Porque a prestação é formada por duas parcelas. Quais são elas? Uma parcela, a prestação tem duas parcelas. Prestação. Como é que a gente forma a prestação? Tem uma parcela de juros e uma de amortização. A parcela de baixo, a amortização, é constante, não muda. Os juros estão caindo de 20 em 20. Quando eu somar, o resultado final também vai cair de 20 em 20. Né? É por isso que é evidente, é óbvio. Então, a prestação também cai de 20 em 20. Ó. Então, 2.200 para 2.180, caiu 20. Depois, cai para 2.160, caiu 20. Caiu 20, caiu 20, caiu 20, caiu 20. Então, vamos anotar isso. 3, né? As prestações também decrescem em PA. A razão é a mesma vista acima, ou seja, R$20. Ou, num caso genérico, Q vezes I. É a mesma razão, tá? Sempre de 20 em 20. Que mais? A dívida cai de 2.000 em 2.000, é evidente. Se eu estou amortizando todo mês R$2.000, a dívida cai sempre R$2.000. Então, é a última observação. A dívida cai sempre R$2.000, que é justamente o valor da amortização mensal. Justamente o valor da amortização mensal. Ora, se todo mês eu amortizo 2.000, é porque a dívida vai cair 2.000. Isso é amortizar. O que é amortizar? É a própria definição de amortizar. Amortizar não é reduzir a dívida? Então, se todo mês eu amortizo 2.000, é porque a dívida está sendo reduzida em R$2.000. Certo. Por fim, vamos só entender a razão da PA dos juros, que vimos ser de R$20, ou seja, I vezes Q. Vamos só entender por que os juros caem de 20 em 20, tá bom? Os juros são de 1% da dívida. 1% da dívida, certo? Todo mês, a dívida é reduzida em R$2.000. Logo, todo mês, os juros reduzirão em... Então, mais uma vez, os juros são 1% sobre a dívida. Essa dívida está caindo R$2.000. Então, os juros estão incidindo sobre uma base de cálculo cada vez menor, sempre R$2.000 menor. Se eles estão incidindo sobre uma base de cálculo R$2.000 menor, os juros estão sendo reduzidos de 1% de 2.000.
20. É daqui que vem o 20. Porque a gente tem 1% incidindo sobre algo R$2.000 menor. Por isso que vai decrescendo os juros. No caso, decrescendo de 20 em 20. Genericamente, no exercício qualquer, em vez de 1%, seria simplesmente I, a taxa de juros, e em vez de 2.000, seria a amortização mensal. Então, genericamente, a razão da PA é I vezes Q. Tá? I vezes Q. Tá bom? Muito bem, foi muita informação, né? Sei disso. Para a gente consolidar as ideias, para a gente repisar bem todas as coisas, vamos fazer mais outro exemplo muito similar a este. Outro exemplo similar. Exemplo 2. Juliano vai ao banco no dia 1º do mês X0 e toma emprestada a quantia de R$50.000 para ser quitada em 5 prestações. A taxa de juros é de 2% ao mês. A primeira prestação ocorre na data 1º de X1. Foi adotado o sistema de amortização constante. Calcular cada uma das prestações. Certo? Então, vamos lá. É um exercício muito parecido com o anterior, só para a gente poder martelar as coisas na cabeça, tá? Vamos calcular, então, a amortização mensal. Eu tenho uma dívida de 50.000 que será paga em 5 vezes. Então, todo mês pagaremos R$10.000 a título de amortização. Vou pegar a tabelinha anterior, vou aproveitá-la, vou copiar, colar aqui na frente. Deixa eu apagar todos estes rabiscos e deixa eu tirar também aqui o conteúdo da tela. E agora vão ser 5 prestações, né? Então, a gente vai só até o X5. Deixa eu eliminar essas linhas aqui, excluir linhas. Então, tá bom. Tá aqui a nossa tabelinha. Então, a dívida de 50.000 é isso que a gente toma emprestado lá no primeiro mês, né? no mês X0. E, então, todos os meses a gente amortizará R$10.000 de amortização. Então, eu tenho R$10.000 sendo amortizados no primeiro mês, mais 10.000 em X2, 10.000 em X3, em X4 e em X5. Serão as 10 amortizações. Então, a dívida vai caindo de 10.000 em 10.000. Ela cai para 40, depois cai para 30, depois cai para 20. Opa! Depois cai para 20, depois para 10, depois a dívida zera. Tudo bem? Então, já preenchemos 2 colunas. A coluna da amortização é muito fácil. É uma amortização constante. Bastou pegar os 50.000 e dividir por 5. Todo mês eu amortizo 10. Se todo mês eu estou amortizando 10.000, é porque a dívida vai caindo de 10 em 10. Era 50, cai para 40, para 30, para 10, para 20. De novo. Era 50, cai para 40, cai para 30, cai para 20, cai para R$10.000, depois cai para 0. Tudo bem? Muito bem, vamos para a coluna dos juros. Para a coluna dos juros. No primeiro mês, no mês 0, né, não tem juros nenhum, porque eu acabei de pegar o dinheiro emprestado. No mês seguinte, eu tenho juros de 2% sobre o saldo devedor. 2% de 50.000. Então, vou ter um juros de 2% de 50.000. Posso cortar 2 zeros com a porcentagem, vai ser 2 vezes 500, vai dar R$1.000 de juros. R$1.000 de juros. Então, os juros do primeiro período serão de R$1.000. Muito bem. Qual que é a razão da PA?
dos juros, né? Qual que é a razão da PA? Os juros decrescem segundo uma PA de razão I vezes Q. Vamos calcular, então? I vezes Q. Taxa de juros é de 2% e a amortização mensal é de 5.000. 10.000. Estou confundindo toda hora, hein? 10.000. Muito bem, então é só fazer essa continha. Eu posso cortar 0 com 0, né? Tenho 2 zeros aqui no denominador. Posso cortar com 2 zeros do numerador. 2 vezes 100, 200. Essa aqui é a razão da PA. Os juros eles vão cair de 200 em 200 reais. Então, começou com 1.000, vai para 800, depois para 600, depois para 400, depois para 200. Os juros vão caindo de 200 em 200 reais. Essa é a razão da PA. Preenchi a coluna dos juros. E vamos finalmente para a coluna da prestação. No X1 eu tenho 10.000 mais 1.000, 11.000 reais de prestação. E a prestação também decresce segundo uma PA. A razão dela é igualzinha à razão dos juros, ou seja, vai cair de 200 em 200. Então, 10.800, 10.600, 10.400, 10.200. Pronto! Com isso, a gente tem todas as prestações ao longo de todo o período aí deste empréstimo, tá bom? Então, esse é o sistema de amortização constante. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!